direitinho como que a gente deve armazenar quando a gente chega em casa com o produto do supermercado e depois também quando a gente abre. Vamos começar. Quando a gente compra, por exemplo, um pente assim de ovos. Bom dia, chefe. Bom dia. Como vai? Vamos explicar pra gente. A gente comprou um pente assim de ovos. E aí? A gente tem que tirar? Bom, o ideal é que nós retiremos os ovos dessa embalagem cartonada, porque essa embalagem cartonada é uma embalagem que ela vai absorver micro-organismos e esses micro-organismos podem contaminar os ovos. O ideal é que se retire, faça uma limpeza a seco e os guarde em uma vasilha onde você pode tampar e colocar na geladeira. Mas não deixa na porta. Não deixa na porta. O abrir e fechar da porta toda hora da geladeira faz com que a troca dessa temperatura entre aí micro-organismos e pode vir a contaminar os alimentos ali. Agora nós vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente comprou um pepino em conserva. A gente tem que tirar esse pepino desse vasilhame, desse potinho de vidro? Boa pergunta. As pessoas se enganam. Na realidade, não. A indústria ela preparou essa salmoura onde ele está aqui conservado e para que esse alimento possa ficar aqui dentro em segurança. Então, quando você for utilizar esse alimento e não for consumido totalmente, retire-o com algum elemento de madeira para que ele não possa contaminar ou até mesmo de polietileno, né, de polímeros, mas mantenha-o nesse líquido. É o mais indicado para a segurança do alimento e do ser humano. Eu não preciso trocar água? Não deve. Okay. Algumas outras embalagens, viu, Eduardo, também são próprias para que o produto continue nessa embalagem. Por exemplo, essa aqui, né? Explica pra gente, chefe. Muito interessante. As indústrias, elas investem em tecnologia para a segurança alimentar. Uma delas são quando as embalagens elas têm o fundo laminado. Existe toda uma tecnologia para a conservação e preservação desse alimento. Quando você se deparar com embalagem dessa categoria, mantenha-o aí dentro, feche com papel PVC, bem embalado, tentando tirar totalmente o ar e você terá um alimento mais seguro. E guarda na geladeira? Não. No caso, os que forem recomendados para guardar na geladeira, sim. Os que não forem, mantenham fora. Todas as embalagens irão te orientar sobre como se comportar com o alimento. Ok, essa embalagem então é adequada para a gente manter o produto dentro, ao contrário desse tipo de embalagem que é uma fécula de batata, mas também tem muita embalagem assim para amido de milho. A gente tem o hábito de abrir, fecha e coloca na geladeira. Pois é, os elementos farináceos, eles sofrem muito o efeito da atmosfera, então absorvem muita umidade, o que faz com que a vida útil dele diminua. O ideal é que, quando você se deparar com uma embalagem que seja cartonada e mais plástico, e abrir o plástico e esse plástico não te permitir ziplock, você o feche, transfira esse elemento de embalagem e o coloque em um pote de vidro ou um pote plástico, mas com tampa, para que ele não faça troca com ar atmosférico. Agora, o arroz nosso de cada dia, como é que é? A gente tem que tirar desse pacote? Olha só, por enquanto a indústria ainda nos vende, a gente compra embalagens econômicas de 5 kg. O mais indicado como a gente não gira muito essa mercadoria com muita velocidade nas nossas residências, o melhor é retirá-lo daqui e colocar em um pote de vidro ou também em um pote plástico. Aproveitando essa questão da ecogastronomia, aproveitem todos os vidros que vocês puderem. Façam retire, depois que ele utilizar o elemento que está aqui dentro, aproveite esse vidro, fazendo um processo de esterilização e aproveite ele na sua cozinha, guardando outros elementos. O vidro é o mais indicado, sobretudo para grãos. Mas se eu não tiver o vidro, eu posso usar uma vasilha assim de plástico? Pode utilizar. A questão os plásticos, existem plásticos recomendados especificamente para o uso de alimentos. Todo plástico tem alguns indicadores. No caso aqui desse, por exemplo, nós temos uma indicação que representa que ele é utilizável para alimentos. Só explicar que é um desenhozinho que tem aqui, que é uma tacinha e um garfo. Exatamente. Esse símbolo vem no fundo das embalagens e, contendo este símbolo, este plástico está apropriado para armazenamento de alimentos. Eu poderia colocar o arroz, o feijão? Poderia colocar o arroz, o feijão. Seria bom evitar alguns elementos que transferem cheiro, por exemplo, no plástico, como o café. Tá legal? Ok, e falando em café, então essa embalagem aqui de café que é fechada a vácuo, vamos mostrar aqui, depois de aberta a embalagem, posso manter o café aqui dentro? Poder pode. O ideal sempre é que a gente transfira isso para um outro vidro ou para um outro elemento. Diferente disso, você pode mantê-lo aqui fechado hermeticamente com plástico PVC. Bom, é isso, viu, Eduardo? Ficam aí as dicas. Eu descobri que eu faço um monte de coisa errada. E você? Eu não sei fazer, a minha mulher é boa nisso. Obrigado, Sábado.